O livro da semana chama-se Casa Grande e Senzala. O autor é Gilberto Freire. Esta edição, sem data, foi feita pelo Círculo do Livro de São Paulo. O livro tem 591 páginas. Casa Grande e Senzala é um clássico da sociologia brasileira. É também um modelo de estilo literário, fluente, preciso, agradável, cristalino. Freire apresenta a importância estrutural da Casa Grande na formação sociocultural brasileira, assim como, de maneira complementar, a da Senzala. Além disso, Casa Grande e Senzala enfatiza a formação da sociedade brasileira no contexto da miscigenação entre os brancos, principalmente portugueses, escravizados de várias nações africanas e os diferentes povos indígenas que habitavam o Brasil. Na opinião de Freire, a própria arquitetura da Casa Grande expressaria fisicamente o modo de organização social e política do Brasil, o patriarcalismo. Tal estrutura seria capaz de incorporar os vários elementos que comporiam a propriedade fundiária do Brasil colônia. Freire também apresenta o patriarca, proprietário da terra, como dono de tudo que nela se encontrasse: escravos, parentes, filhos, esposa, amantes, padres, políticos. Este domínio se estabeleceu incorporando tais elementos e não os excluindo. O padrão se expressa na Casa Grande, que é capaz de abrigar desde escravos até os filhos do patriarca e suas respectivas famílias. Freire também desmistifica a noção de determinação racial na formação de um povo e dá maior importância aos fatores culturais e ambientais. Com isso, refuta a ideia de que a miscigenação teria levado à formação de uma raça inferior no Brasil. Antes, aponta para os elementos positivos da formação cultural brasileira, oriundos desta miscigenação entre distintas culturas. Gilberto Freire descreve a composição libérrima de Casa Grande e Senzala e atribui ao escravo uma importância ímpar e decisiva na formação mais íntima do ser brasileiro. Ele também aborda a vida sexual de forma absolutamente franca, dizendo ainda que os brasileiros da atualidade não fazem ideia de sua força revolucionária e seu impacto libertário. Os críticos de Freire, como Clóvis Moura, acusam-no de caracterizar a escravidão no Brasil como composta de senhores bons e escravos submissos. Há quem diga que Freire confunde a descaracterização de um povo pela violência sexual com a hipótese de uma democracia racial. Muitos outros críticos argumentam que Gilberto Freire, ao ressaltar a ideia de democracia racial, esconde o fato de que os negros são vítimas de contundente opressão até os dias de hoje. Gilberto Freire contra-argumentou da seguinte forma: depois que o Brasil fez seu efetivo, festivo e retórico 13 de maio, quem cuidou da educação do negro? Quem cuidou de integrar esse negro liberto à sociedade brasileira? A Igreja era inteiramente ausente. A República? Nada. A nova expressão de poder econômico do Brasil, que sucedia ao poder patriarcal agrário e era a urbana industrial?
De modo nenhum. De forma que nós estamos hoje com descendentes de negros marginalizados por nós próprios, marginalizados na sua condição social. Não há pura democracia no Brasil, nem racial, nem social, nem política, mas repito, aqui existe muito mais aproximação a uma democracia racial do que em qualquer outra parte do mundo. Freire afirmou também: não é que inexista preconceito de raça ou de cor conjugado com o preconceito de classes sociais no Brasil. Existe. Mas ninguém pensaria em ter igrejas apenas para brancos. Nenhuma pessoa no Brasil pensaria em leis contra os casamentos interraciais. Ninguém pensaria em barrar pessoas de cor nos teatros ou áreas residenciais da cidade. Um espírito de fraternidade humana é mais forte entre os brasileiros do que os preconceitos de raça, cor, classe ou religião. É verdade que a igualdade racial não se tornou absoluta com a abolição da escravidão. Houve preconceito racial entre os brasileiros dos engenhos. Houve uma distância social entre o senhor e o escravo, entre brancos e negros. Mas poucos aristocratas brasileiros eram rígidos sobre a pureza racial, como era a maioria dos aristocratas anglo-americanos do velho sul dos Estados Unidos. Em verdade, a obra de Gilberto Freire nunca foi seriamente refutada, embora sua sociologia tenha sido superada em alguns aspectos. Mas nada supera a arte com que se construiu o livro Casagrande e Senzala. Este livro sobreviveu à ciência, que se transforma e envelhece. Este livro se emancipou de seus mitos e ideologias e segue imprescindível para a compreensão do Brasil. A resenha Livro da Semana é produzida pelo grupo Letras e Sons de São Carlos, com o apoio da Federação de Teatro Amador do Nordeste Paulista e do Museu do Teatro Amador Paulista, ambos situados em Franca. E eu sou o professor Ney Vilela. Fiquem, amigos, com o meu abraço.